Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sports Hours. Já sabe, se não subscreveu pode fazê-lo, estamos no YouTube, estamos na Apple, no Spotify. No final, deixar aí o seu comentário, dar aí também o clique no like e partilhar. Ora, connosco hoje temos alguém de muitos ofícios, médico, cirurgião e muitos outros projetos onde se envolve e envolveu ao longo da sua carreira profissional. Um deles, a vice-presidência do Sport Lisboa e Benfica, que arredondado dá aqui os 10 anos. Falo do doutor João Varandas Fernandes, que está aqui connosco. Muito obrigado, antes de mais. Numa altura em que se vai gerir, também se falar aqui um pouco dos desígnios do Sport Lisboa e Benfica, pelos estatutos, esta entrevista vai de facto também coincidir com esse momento, que acontece a 8 de março. Antes de irmos aos estatutos, que é um tema muito premente neste momento no mundo benfiquista, pergunto-lhe, até porque faleceu alguém importante para o futebol português, na ótica daquilo que foi todo o mediatismo e também aquilo que era... pode ser os seus trabalhos ao serviço do Futebol Clube do Porto. Falo do presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu. O Benfica fez bem ou não em não dar os respectivos sentimentos ao Futebol Clube do Porto? Obrigado pelo vosso convite. É uma honra eu estar aqui convosco a partilhar aquilo que eu penso e a partilhar, no fundo, também a minha vivência de Sport Lisboa e Benfica. Eu tinha optado por outra solução. A grandeza das instituições, na minha opinião, vê-se nestes momentos também. E não só. E, portanto, acho que para quem conviveu, seja como adversário, obviamente que o Futebol Clube do Porto sempre foi um adversário do Sport Lisboa e Benfica. E também é verdade que em muitas das ocasiões não teve um comportamento correto connosco. Também é verdade que em muitas das ocasiões o Futebol Clube do Porto procedeu de uma forma que não foi a mais certa em relação aos destinos do futebol. Agora, quer dizer, eu teria optado por uma mensagem, poderia não estar presente, mas acho que a nossa grandeza de Sport Lisboa e Benfica, o maior clube nacional, um grande clube europeu, com o grande número de sócios que temos mais de 350 mil sócios, temos milhões de adeptos espalhados pelo mundo inteiro. E acho que a morte de um dirigente, de um presidente de um clube adversário, independentemente das lutas que tenham existido, das divergências, das críticas que eram lógicas existirem, eu acho que o Benfica, ainda por cima, durante os jogos em que se disputava contra esse clube adversário do Norte, estávamos em camarotes em que as pessoas se cumprimentavam, as pessoas se falavam, havia reuniões em que as pessoas se conversavam a nível da Federação, a nível da Liga, e portanto, eu não teria optado pela solução do silêncio, se é isso que me pergunta de uma forma direta. Sim. Eu teria optado por uma saudação de condolências, de pêsames perante a morte de um dirigente esportivo, mais na qualidade de dirigente esportivo. Não vou analisar a conduta que ele teve, obviamente, mas de facto é um ser humano que deu aquilo que ele conseguiu dar ao futebol e ao norte da região do país, e portanto nós temos que respeitar. E portanto eu acho que o futebol faz-se também de algum apaziguamento, o que não deixa de ser verdade, que somos adversários no campo. É evidente que somos adversários no campo. E é verdade que fomos muito maltratados em determinadas épocas pelo Futebol Clube do Porto. Também é, assim como fomos maltratados também pelo Sporting Clube Portugal. Agora, o Sport Lisboa e Benfica não se pode comparar nestas atitudes a outros clubes. Nós, conforme lhe disse de início, temos uma grandeza que temos que respeitar. E eu teria optado por uma mensagem de condolências e por uma mensagem de pêsames, não só à família do presidente do Futebol Clube do Porto, do presidente cessante, como também aos principais órgãos dirigentes atuais do Futebol Clube do Porto. Não querendo fazer aqui o doutor de um instrumento de adivinhação, porque é que acha que o Benfica não o fez? Até porque aparece-me a mim, e daquilo que conheço, o presidente do Sport Lisboa e Benfica é uma pessoa consensual no mundo do futebol, com boas relações com os seus pares. Pergunto porque é que acha que foi na ótica também daquilo que são daquilo pensamento dos adeptos do Benfica. Acha que houve divisão também nos adeptos neste não ato, não é? É possível, obviamente. Estas coisas, o futebol é emoção também, para além da gestão a nível do desporto. Cada vez mais tem que ser uma gestão transparente, com governabilidade, sustentável, com compliance. Obviamente que o desporto traz sempre as emoções à flor da pele.
E a parte dos afetos, a parte emotiva, ressalta sempre muito mais do que às vezes a lógica, a racionalidade. Admito, não estava por dentro da decisão que os órgãos dirigentes do meu clube tomaram durante este ato, em relação ao falecimento de um dirigente esportivo, mas admito que tenha sido por uma análise um pouco mais primária, uma análise um pouco mais superficial, indo ao encontro daquilo que é, não direi que seja a grande maioria dos adeptos, mas há ali uma grande massa de adeptos que obviamente reconhece que o Futebol Clube do Porto foi um adversário do Sport Lisboa e Benfica durante muitas épocas, em que ou seja, não sedimentou, não fomentou essa boa relação que devíamos ter tido sempre. Eu acho que os clubes em Portugal têm que passar uma época em que as pessoas têm... O futebol é um negócio, não é? Para além de ser uma competência em que as pessoas vão ter que ter, o futebol é uma gestão desportiva que tem que ser rentável. E, portanto, as empresas que competem nesse domínio têm que conversar, têm que se dar, têm que conviver, independentemente das divergências que possam vir a ter. Que é natural haver divergências. É perfeitamente natural. Agora, eu acho que a civilidade e a grandeza do Benfica merecia uma participação durante esse ato. Sim. Nem que seja de uma forma, conforme disse há pouco, de uma forma de mensagem elegante, delicada, que eu acho que não ficava mal para honrar o Benfica e para honrar o futebol português. Considera que poderá ter sido por parte, se calhar também estamos a entrar num período que vem aí, um período eleitoral, e a verdade é que houve muitos sócios, por exemplo, que se revoltaram quando o antigo presidente, o presidente Luís Vieira, permitiu que o Jorge Pinto da Costa, presidente do Futebol Clube do Porto, então tivesse gravado aqueles episódios no Estádio da Luz. E houve quem, de certa forma, não tivesse, os sócios manifestaram-se com algum desagrado. Terá sido também por aí, por pesar aquilo que é a vontade dos sócios, também com aquilo que será ou poderá ser as eleições daqui a uns meses? Admito que possa ser também por isso, possa ser não, acho que não terá havido um único fator, ou vários fatores. Sim. Mas você repara, eu estou-lhe a dar esta minha opinião, que era aquilo que eu faria. Se me pedissem o conselho ou se fosse eu o próprio a decidir, era assim que eu faria. Acho que honrava a história e os pergaminhos do Sport Lisboa e Benfica pela sua grandeza. Mas vou-lhe dizer sempre, eu tive um processo movido pelo Futebol Clube do Porto, quando foi na altura dos mails, eu estava na direção. E foi porque eu dei uma entrevista, ou várias entrevistas que eu ia dando sucessivamente, em que eu terei suscitado algumas dúvidas em relação às ligações que o Aker poderia ter em relação ao Futebol Clube do Porto. Não disse que tinha, nem que não tinha. Disse, eu sei lá se tem ou se não tem. Quer dizer, acho que a Justiça tem que averiguar e tem que investigar. E o Futebol Clube do Porto moveu-me um processo. Eu moveu um processo e eu fui constituído arguido, não é verdade? E cheguei a ir a uma audiência preliminar, a uma instrução contraditória, e que acabou por se perceber que eu não tinha acusado rigorosamente nada ao Futebol Clube do Porto disso. Quer dizer, eu tinha dado a minha opinião de uma forma democrática e livre, e tinha dito que a Justiça convinha que a Justiça averiguasse e investigasse o que é que estava por trás de todo este envolvimento que estava a atingir o Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, acabei por não ir a julgamento, não houve um despacho de arquivamento imediato em relação ao processo. Portanto, se há alguém que pudesse ter alguma mágoa, não é? Poderemos dizer assim, para ser um pouco mais leve, em relação ao Futebol Clube do Porto, eu seria um dos elementos. Mas acho que estas coisas, quando há, a nível do desporto nacional, quando há um falecimento, há uma tragédia em relação a determinado dirigente ou atleta que tenha tido ou esteja ligado àquilo que é a área desportiva, eu acho que deve haver aqui uma grandeza, conforme eu repito isto várias vezes, deve haver respeito. Portanto, eu sabia destrinçar claramente o que é a competição, o que é sermos adversários no campo, e o Benfica quer ganhar no campo, o Benfica não quer ganhar fora do campo, é aquilo que eu penso. E portanto eu acho que devia ter havido aqui uma atenção diferente em relação a isso, independentemente dos outros clubes rivais daqui da cidade de Lisboa terem tido um procedimento de silêncio. Nós devíamos ter diferenciado, na minha opinião, pode ser polémico, mas eu teria-me diferenciado em relação aos restantes. Ora, e já vamos ao Benfica, mas já que estamos a falar também daqui de uma personalidade
grande, né, do futebol português que nos deixou, e até porque foi rival dentro de campo do Benfica, presidente do Futebol Clube do Porto. Qual é o legado, e aqui da ótica se calhar também de alguém que partilhou, neste caso, competições, não é? E como vice-presidente, por certo, também conviveu ou esteve perto com o Jorge Pinto da Costa. Qual é o legado que Pinto da Costa deixa no futebol português? Olha, o legado que o Pinto da Costa deixou no Futebol Clube do Porto foi vitórias. Ganhou campeonatos, ganhou Ligas dos Campeões Europeus, ganhou Taça Intercontinental e, portanto, transformou um clube que era um clube, enfim, com pouca divulgação internacional, transformou num clube, quer dizer, que de facto passou a ser conhecido internacionalmente. Portanto, acho que isso é um legado que há que relevar no fenómeno desportivo nacional. E, portanto, ele, como presidente de um clube português, na verdade, conseguiu levar para o seu clube as vitórias que o Futebol Clube do Porto andava a herdar há anos. Muito bem, vamos ao Benfica. Como é que vê, como é que analisa ou avalia o Benfica atual? Olha, o Benfica atual, eu acho que os resultados esportivos são muito importantes. E porquê? Porque o futebol é o centro da atividade de um clube e da SAD. Mas é preciso, na minha opinião, é preciso ler muitas vezes os sinais para além daquilo que é o resultado esportivo. E aquilo que me preocupa neste momento é, de facto, os resultados financeiros. E os resultados financeiros, na minha opinião, também não deixa nenhum benfiquista tranquilo. E a situação parece-me que está a ficar fora de controle. A ideia que eu tenho muito clara, eu tenho aqui alguns números, mas não vou agora relevar, obviamente, não é caso para isso. Aliás, há um exemplo, o Clube Norte, não é verdade, que acabámos há bocadinho de falar, vê-se que teve resultados desportivos positivos e vê-se o descalabro financeiro em que está. Sim. Portanto, daí que eu diga que e como a situação financeira pública, o Clube do Norte sabe-se qual é a situação financeira. Ora, não é isso que eu pretendo para o meu clube, para o Sport Lisboa e Benfica. Eu pretendo um equilíbrio entre o financeiro e entre o desportivo. Obviamente que eu quero ganhar. Eu quero ganhar sempre. Um benfiquista quer ganhar sempre. Mas quer ganhar no campo. Mas obviamente tem que ter uma sustentabilidade financeira, organizativa, profissional, para dar sustentabilidade a todos os resultados desportivos que possam vir a resultar. E portanto, eu analiso a situação do Sport Lisboa e Benfica hoje com alguma preocupação do ponto de vista financeiro e do ponto de vista desportivo. Eu tenho sempre a fé e tenho sempre a esperança que o Benfica ganhe, não é? E portanto aguardaremos pelo desenrolar dos acontecimentos. Para já não estamos muito mal, estamos em primeiro lugar ex-aequo, não é verdade? Estamos nos oitavos de final da Champions e estamos a disputar hoje, vamos disputar um jogo na competição da Taça de Portugal. Portanto, estamos em todas as competições, estamos a jogar ultimamente um futebol que me agrada mais, obviamente. E portanto eu só tenho o meu regozijo e a minha felicidade do Benfica ganhar. Eu quero que o Benfica ganhe, não é? Agora quero que o Benfica seja equilibrado, não quero que o Benfica seja equilibrado, quero que esta direção respeite as anteriores direções, quero que o Benfica respeite a sua história, não é só a nível de atletas, mas também de dirigentes. Houve muita gente que nunca teve qualquer remuneração no Sport Lisboa e Benfica, como é o meu caso, por exemplo. Sim. E outros tantos, não fui só eu. Quer dizer, há provavelmente dezenas, centenas de dirigentes que passaram ao longo de décadas pelo Sport Lisboa e Benfica que nunca oferiram qualquer remuneração do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, acho que essas pessoas devem ser acarinhadas, devem ser respeitadas, no fundo respeitadas. Sim. E portanto, eu acho que é esse reconhecimento que desta parte desta direção não tem havido, nem em relação às direções futuras, às direções passadas. Não tem havido, nem em relação a muitos dos sócios que têm contribuído ao longo das décadas com muito esforço, com os pagamentos das suas cotas e até com as mais-valias que possam dar ao clube. Acho que não tem havido, no meu entender, essa respeitabilidade da atual direção face a esses benfiquistas que tanto têm dado ao Benfica e que tanto continuam a dar, não neste momento dentro da direção, mas por fora
do própria direção do clube. Quando fala de direção, refere-se ao seu presidente, a outros elementos da direção. Qual é o balanço que faz desta gestão do presidente do Sporting Benfica, Rui Costa? Já percebi que está algo cáustico também, não é? Com alguns receios. Mas que balanço é que faz? Tem sido um mau presidente? É um bom presidente? Porque à altura apoiou, certo? Certo. E pensa que não é aquilo que esperava? Vamos cá ver. Eu vou dizer uma coisa. Quando se passou aquele infeliz episódio em 2020 e 2021, sim. Eu estava na direção do Benfica e fomos confrontados com aquilo que toda a gente conhece, não é verdade? Com a detenção do presidente do Benfica na altura. Havia na altura o risco do clube degenerar numa luta em Assembleias Gerais sucessivas que, na minha opinião, não eram construtivas para manter a tradição e para manter a grandeza do Sport Lisboa e Benfica. De maneira que, quando isto se dá, aquilo que foi decidido maioritariamente, no fundo, foi que havia já uma indicação que seria o atual presidente do Benfica, que seria o sucessor do Luís Filipe Vieira, e nós respeitámos isso, obviamente. E eu sempre disse, isto foi, salvo erro, em maio, junho, julho, eu sempre disse que devem ser feitas eleições o mais rapidamente possível. Sempre disse que eu não me iria admitir até que houvesse essas novas eleições, para dar tranquilidade à direção, transitoriamente, para preparar as novas eleições, que foram prometidas e foram realizadas, de junho foram realizadas depois em outubro, não é verdade? Sim. E eu sempre disse que não queria continuar. Eu disse ao presidente interino, não é verdade? Ao Rui Costa, que eu não queria continuar. E assim foi. Um mês antes de serem convocadas as eleições, tive uma conversa com ele, aliás, e disse, olha, eu não quero continuar porque acho que você deve ter a oportunidade de constituir a sua própria equipa. E, portanto, eu, com certeza que eu irei apoiá-lo, mas eu não quero continuar a pertencer à direção do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, saí eu e saiu o Zé Eduardo Nis. Fomos os dois únicos que saímos com o mesmo objetivo, que era deixar que o presidente do Benfica, que iria ficar a suceder Luís Filipe Vieira, tivesse margem de manobra para poder fazer a sua própria equipa e para poder fazer para poder introduzir uma reestruturação a nível de gestão, a nível de organização. Cada pessoa, cada grupo de pessoas que vai tem o seu pensamento, respeitando a história do clube, obviamente. E foi isso que sucedeu. Portanto, saí perfeitamente com consciência tranquila, de livre vontade, até quero dizer que foi de facto senti quase que um alívio, porque o clube estava a ficar muito dividido. Na altura o Benfica estava a criar ali divisões, barreiras de comunicação, de solidariedades, e portanto eu entendi que deveria de facto sair. Não quis dividir, conforme toda a gente sabe. Apoiei o Rui Costa, naturalmente, e ele foi eleito. Sim, e foi eleito com... Passados estes anos, acho que há um curto-circuito, não é verdade, na pessoa do presidente do Benfica. E esse curto-circuito está em não comunicar com as pessoas que dirigiram o Benfica. Não comunica. E, portanto, ele tem o direito de fazer muito bem e de seguir a linha que ele muito bem entende. Acho que a prioridade que ele tem estado a dar nestes 3 anos, ou nestes 4 anos quase, não é? Sim. Tem sido a gestão desportiva. A gente não se pode esquecer que o Luís Filipe Vieira deixou uma enorme grandeza de obra no Sport Lisboa e Benfica. A gente não se pode esquecer que cometeu erros como toda a gente comete erros. Uns foram reconhecidos, outros não foram reconhecidos. Mas também fez muita coisa acertada. E, na minha opinião, foi um dos grandes presidentes do Sport Lisboa e Benfica. Foi o Luís Filipe Vieira. Digo isto com uma certa sinceridade, porque não foi por eu ter estado com ele, mas presenciei muitas horas e muito trabalho e muitas decisões foram ali tomadas para o engrandecimento do património do Sport Lisboa e Benfica, para haver uma sustentabilidade, para além da profissionalização que era preciso implementar. Ou seja, o Benfica tinha que ter uma equipa profissional que estivesse lá diariamente, em full time. Sim. E não poderia ter pessoas que há décadas atrás gerissem aquilo de uma forma amadora. Não podia ser. Porque a competição hoje é muito exigente, e já na altura também era.
a competição não é só nacional, é internacional. E nós temos que pensar que o Benfica, a nossa grandeza tem que ser internacional também. E nós temos que estar presentes em todas as competições europeias. E temos que ir o mais longe possível. Se possível, atingir uma final. E se possível ganhá-la. E, portanto, nós temos que ter a ambição. O Benfica tem que ter a ambição de ter na sua prática, atingir sempre a sua performance para além da nacional, mas também internacional. Obviamente que isto precisa de uma sustentabilidade, precisa de uma gestão. E o Benfica tinha essa gestão. Tinha essa gestão e era desempenhada com grande rigor, segundo me foi dado a perceber. E, portanto, obviamente que eu acho que esta direção não tem sabido, na minha opinião, respeitar o legado que herdou. Tem havido aqui umas tendências de afastamento, que eu acho que não é bom para o Benfica, se quer que lhe diga. O Benfica deve ser um clube unido, dentro das críticas e das divergências que todos nós temos, obviamente, mas deve ser um clube que nos momentos importantes se deve unir. Porque são 121 anos de história, não é? E não se construíram do pé para a mão. E, portanto, o Benfica, na minha opinião, deve ter discussão, é dos clubes mais democráticos. Aliás, antes do abril de 74 era um clube democrático, como sabe, não é? Sim. Era um clube do povo, não é? Que eu tenho muita honra de pertencer. E, portanto, o Benfica sempre foi um clube que teve este aspecto de crítica, de intervenção, mas sempre foi um clube que socialmente muito solidário. É um clube que atingiu todas as classes profissionais e todas as classes sociais que existiam no país. Está a ficar elitista? Não sei se está... Não está a ficar elitista. Eu acho que está a ficar... O Benfica neste momento não está a ficar elitista, na minha opinião. O Benfica neste momento está à espera dos resultados desportivos para perceber o que é que vai acontecer depois. Está na expectativa. E eu acho que o Benfica deve ter planos no curto, no médio e no longo prazo. Eu acho que o Benfica neste momento não tem planos nenhuns, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. A curto prazo tem ganhar. No médio prazo ninguém sabe e no longo prazo eu também não sei. Ou seja, o património do Sport Lisboa e Benfica, sim, desde os últimos anos para cá, não tem vindo a aumentar. Eu acho que era importante para a sustentabilidade aumentar o património. Até porque o desporto cada vez mais exigente. E o Benfica Futebol Campos, aquilo é uma fábrica, aquilo era como é que eu dizer, era a joia da coroa, não é? Sim. Joia da coroa. E eu acho que, independentemente de muitos, só se vir hoje a equipa principal do Sport Lisboa e Benfica, até há muito pouco tempo atrás, a grande maioria eram jogadores estrangeiros. Não quer dizer que nós não sejamos abertos a jogadores estrangeiros, mas eu acho que devemos assentar o nosso futebol, desde a formação, nos jovens que vamos criando, e a seguir, com certeza, ir comprar de 1, 2, 3 jogadores internacionais de reconhecido mérito que possam dar uma mais-valia à equipa do Sport Lisboa e Benfica, que aumente a competitividade. Agora, eu gostava de ver um incremento maior do Benfica Futebol Campos, gostava de ver um incremento maior na unidade, criar unidade dentro do Sport Lisboa e Benfica, e eu não vejo criação de unidade no Sport Lisboa e Benfica neste momento. O Benfica está refém de grupos? Disse, vou aqui citar, se eu há uma incorreção, faça a favor de me corrigir. Queria recordar que o Benfica, antes do 25 de Abril, já aqui disse, era um clube democrático, já se votava livremente antes. Queremos que o Benfica seja livre e não esteja prisioneiro de grupos. O Benfica está refém desses grupos? Bom, eu quero dizer em relação a isso o seguinte. Vamos falar na revisão estatutária. Vamos lá. É aí que vamos dar, não é? Exatamente, é Bom, aí que vamos dar. Eu fiz parte, conforme sabem, não é? Do processo desde o início da revisão estatutária. E nunca pensei, apesar de refletir, antes de tomar qualquer decisão, reflito bem o tema antes da decisão tomada, nunca pensei que o caminho para a aprovação final fosse tão sinuoso. Ou seja, fosse tão difícil, fosse tão complicado. E eu quero lhe dizer de uma forma sincera, no meu espírito, ficam dúvidas sobre todas as formas como isto tem estado a ser conduzido. Se está refém ou não, eu não sei, porque eu não estou lá dentro, não sei se está refém aliás, tenho grandes dúvidas que a atual direção do Benfica esteja refém do que quer que seja, acho eu. Agora, obviamente que o trajeto da revisão estatutária não tem sido o mais correto. Até pode ser reprovado. Não é que está a questão. Eu tive nesta comissão, houve coisas que eu estava de acordo, houve coisas que eu estava em desacordo. Por exemplo, vou dizer uma coisa em que eu estava em desacordo. A remuneração
Dos órgãos sociais. dos órgãos sociais. Eu acho que um órgão social deve ser remunerado se for executivo. Se não for executivo, não deve ser remunerado. E porquê? Porque é para responsabilizar. Se está lá e se tem full time lá e se participa e se decide e tem uma equipa profissional que o apoia, ou seja, obviamente deve ser repensada uma remuneração para a pessoa que se dedica, não é verdade? Que tem o seu tempo dedicado àquilo. Agora, para quem lá vai uma vez por semana a uma reunião ou 2 vezes por semana a uma reunião, é que o Benfica tem uma estrutura profissional, julgo eu que ainda tenha, uma estrutura profissional que foi deixada pela direção de Luís Filipe Vieira. E que passou anos... Permite uma estrutura altamente profissional, capacitada em vários tempos. E bem informada, não é verdade? E, portanto, essa estrutura profissional, não faço ideia nenhuma qual é o grau de eficácia que neste momento tem. Acredito que tenha algum. Deve-se manter. E, portanto, a minha dúvida sempre na revisão estatutária, uma das minhas dúvidas era esta, como é que vamos compatibilizar um órgão de direção com uma estrutura profissional que está lá diariamente e com funções executivas. Obviamente que havia sempre o argumento de que o vice-presidente eleito ou um órgão dirigente eleito tem sempre, hierarquicamente, tem sempre a condução dos dossiês ou a decisão em direção, tem sempre a decisão sobre aquela área. Mas temos aqui uma estrutura profissional, né, que é remunerada, na verdade, e se vamos pôr mais o vice-presidente em cima dessa estrutura profissional, não quer dizer que eu esteja contra, mas tem que ser bem pensado. Tem que ser bem pensado do ponto de vista organizativo e do ponto de vista da possibilidade financeira que o Benfica tem. E isso acho que deve obrigar a refletir sobre quem vai para o Benfica e outro aspecto. Esse aí eu estava de acordo, que é com a responsabilização direta dos órgãos sociais do Benfica. Tem que haver uma responsabilização direta de quem é eleito para o Sport Lisboa Benfica consoante os gestos e os resultados que pratica lá dentro. Sim. E portanto, isso acho que é justo ser feito. E acho que é correto do ponto de vista ético e do ponto de vista deontológico da gestão desportiva. E, portanto, mas havia esse aspecto da remuneração que eu estava em desacordo, mas que a maioria estava de acordo e eu, pronto, ok. As pessoas não podem estar... democrático, não é? É democrático e, portanto, foi aquilo que eu sempre disse. Agora, essa discussão estatutária deu-se sempre a pedido do Presidente do Rui Costa. E o Presidente do Rui Costa, quando faz o convite, diz sempre que isto é prioritário para mim. Isto é prioritário, que esta revisão estatutária num clube democrático, palavras dele, clube democrático como é o Sport Lisboa Benfica, isto é prioritário. E assim foi. Aliás, tivemos um prazo curto até para apresentar a revisão estatutária. Estava o Dr. Bagão Félix, estava o João Pinheiro, eu não me quero, estava a Catarina Vaz Pinto, julgo eu que se chama Catarina. Penso que sim. Ou Margarida, acho que era Margarida. Olha, agora por acaso eu tenho algumas dúvidas, não vou pronunciar, mas pronto, sim. De qualquer maneira, estavam mais outros dois companheiros, outros 2 sócios, e de facto fizemos tudo aquilo que era necessário fazer num tempo recorde. Foi entregue e já lá foi entregue há mais de 2 anos e meio quase. E só agora é que há esta pressa toda, se desencadeia revisão sobre revisão, especificidade e discussão sobre discussão, quer dizer, isto arrastadas em Assembleias Gerais sucessivas. Bom, eu espero que no dia 8, não é verdade? Que era a vontade da direção e a vontade dos sócios que houvesse um novo regulamento, os novos estatutos de Sport Lisboa e Benfica. E portanto, eu espero que essa seja a vontade da maioria dos sócios. Mas se não for, cá estamos para respeitar, obviamente, não é? Não acontece por acaso as coisas. Agora, eu espero que a direção esteja empenhada em que haja uma mudança, não é, de regulamentos e de estatutos. Pensa que não está? Não sei. É o que nós vamos ver no dia 8. Bom, para dia 8 de março. Há aqui algumas demissões e até da Assembleia Geral, não é? Do Presidente da Assembleia Geral, Fernando Seara. Como é que viu a demissão? Falou aí do processo sinuoso. Como é que viu a demissão do Fernando Seara e depois de outra esfera, não é? Há aqui mais 2 demissões, que é uma, e se calhar vamos por partes, que é do Jaime Antunes, do Dr. Jaime Antunes e também do Luís Mendes. Do Fernando Seara, todo esse processo que levou a esta demissão do Presidente da Assembleia Geral é algo que dignifica o clube, percebe a posição do Fernando Seara. Como é que vê tudo isto? Olha, eu não estou por dentro dos argumentos que levaram a essa decisão. Eu respeito a decisão. Acho que as pessoas no seu espaço de liberdade têm o direito de chegar a uma conclusão que não estão a ser úteis.
têm o direito de se demitirem. Isso acho que é um direito perfeitamente inalienável. Eu acho que, conforme lhe disse, a grandeza dos Sporting Benfica exige uma responsabilidade muito grande. E quem vai para estes lugares tem que ter a responsabilidade e a resiliência, até ao seu limite, de honrar a eleição que o sufragou como membro do órgão eleito. Portanto, eu não sei os motivos que terão levado, não sei, objetivamente não sei, quero lhe dizer com sinceridade, que tenham levado o Presidente da Assembleia Geral e um dos vice-presidentes do Benfica e os dois vice-presidentes do Benfica, o da área financeira e da SAD também, à admissão. Ouça, acho que não é bom para o funcionamento normal de uma instituição como é o Sporting Benfica, com a complexidade de gestão desportiva que tem, com a complexidade económico-financeira na sua gestão do dia-a-dia que tem, acho que não é bom sucederem estas demissões. Não gera estabilidade. Portanto, agora não faço a mínima ideia quais foram os argumentos. Os argumentos do Luís Mendes são conhecidos publicamente. Sim. Incompatibilidades e, muitas das vezes, até alegando factos que ele constatava diariamente no seu dia-a-dia. Aliás, foi um jornal que publicou essas mesmas, que divulgou essas mesmas notícias. Mas só ele saberá porque é que se quis demitir, não é verdade? E assim como os outros elementos. Agora, estranho é que, de facto, quem vai para estas eleições, ou quem foi para estas eleições, não tenha sabido avaliar ao momento a equipa em que ia integrar, a responsabilidade que iria ter e, acima de tudo, o projeto que iria ter. Nós sabíamos, com Luís Filipe Vieira, que o projeto era de engrandecimento do Benfica, era ganhar e era profissionalizar o clube, era dar dimensão ao clube. Todos estávamos empenhados nisso. Sim. Nesta direção não sei qual foi o objetivo. Com certeza que havia objetivos. Garantidamente que havia. Se esses objetivos foram desrespeitados perante aquilo que foi combinado previamente com esses três companheiros, sócios benfiquistas, eu desconheço. Agora, acho que de facto uma demissão num órgão colegial nunca é favorável. Será o presidente Rui Costa ou será o que está à volta dele o grande problema? Eu acho que, vamos cá ver, eu conheço relativamente mal o presidente Rui Costa. Relativamente mal. Tive várias, inúmeras ocasiões, mas eram conversas meramente circunstanciais. Eu nunca estive na SAD e, portanto, não tinha contacto direto com ele, não é? Tinha contacto direto com ele quando ele ia às reuniões da direção do clube. Ele era, na altura, administrador da SAD do Benfica. Portanto, mas há uma coisa que eu tenho que respeitar. Ele, como atleta do Benfica, foi um dos grandes atletas que honraram a camisola do Sporting do Benfica. E isso, obviamente, que eu tenho que ter respeito por isso. Sim. O mesmo não se tem passado a nível de dirigente esportivo. Acho que eu não tenho a mesma posição face à função de dirigente esportivo que ele tem tido até agora. Tem sido muito titubeante em relação a essa matéria, tem sido, na minha ótica, conforme lhe disse há pouco também, tem que saber honrar o Benfica e tem que saber o sítio que se ocupa, o local que se ocupa. O Benfica é de uma grandeza enorme, é de uma afirmação enorme e o Benfica sempre foi respeitado e continua a ser respeitado, felizmente. E eu acho que o Rui Costa, como presidente do Benfica, não tem estado à altura daquilo que é exigido a um presidente do Sporting do Benfica. Avançamos aqui, e isto até acaba por ser aqui, até para mim é um bocado um ingrato, porque eu também conheço o presidente do Sporting do Benfica e tenho o máximo apreço por ele, e às vezes estamos a falar dos desígnios do Benfica e leva-nos também a este espaço de crítica, ao qual de facto ele está exposto por ser presidente do Sporting do Benfica. Claro. Surgiu recentemente ao lado de Marco Galinha. Há aqui já um posicionamento de algumas pessoas. O João Diogo Manteigas é o primeiro, para já é o único candidato à presidência do Sporting do Benfica nas próximas eleições. Fala-se de Noronha Lopes
e agora vem este nome do Marco Galinha, ao qual surgiu, o doutor surgiu ao lado dele, estavam no mesmo espaço, estava o Marco Galinha, que se vem falando que poderá ser ele candidato. Que condições, para já, é alguém que vê como possível candidato, e se vê nele condições para cargo desse grande cargo, né, que é de ser presidente do Benfica. Olha, em relação ao Marco Galinha, mas já ele não é candidato. Sim, não, ainda não é. O candidato só há um neste momento. Não é João candidato. Diogo Manteigas. Há que respeitar, e a decisão é dele. Sim. A decisão é pessoal. O convívio que eu tenho tido com o empresário Marco Galinha, eu tenho reparado que ele tem ideias, tem energia, e é empreendedor. E tem 3 qualidades que eu lhe reconheço nas empresas que ele gera, que é a transparência, a compliance e a governabilidade. E depois tem uma outra qualidade que eu apreciava já anteriormente, no anterior presidente do Benfica, e que aprecio nele, que é o seu grau de solidariedade e de humanismo para com as pessoas com quem ele trabalha. E não tenho dúvidas nenhumas que ele tem capacidade mais que suficiente, se ele decidir ser candidato a presidente do Sport Lisboa e Benfica, que tem uma capacidade de gestão moderna, empreendedora, com visão de futuro, de projeção do clube como um grande clube mundial. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas que é o que vai na cabeça dele. E estas ideias fazem-se com liderança, e eu tenho a certeza que ele é liderante. Tudo o que eu tenho conhecido e tenho convivido, ele tem uma capacidade de liderança, tem uma capacidade de encaixar a crítica, de partilhar a opinião, que eu acho que o Benfica beneficiava com isso. E esses atributos de capacidade, a sua competência, o seu empreendedorismo, também a sua grande generosidade que ele tem, ele é um benfiquista, como nós todos somos. Obviamente eu não tenho para mim que a candidatura seja dele, seja efetiva, não tenho. Sim. Digo-lhe isto com uma sinceridade enorme, não tenho. Até porque, pela responsabilidade que eu lhe disse há pouco, não é? Quem se candidata a estes cargos tem que ter uma responsabilidade enorme, e tem que ter um pensamento e uma maneira de poder intervir numa altura que seja construtivo para a grandeza do Sport Lisboa e Benfica, não é? E, portanto, se o Marco Galinha decidir ser candidato ao Sport Lisboa e Benfica, obviamente que eu apoiarei pelas qualidades que lhe acabei de referir. Sim. Se ele não decidir, fico com pena, obviamente, ele não ser candidato, porque acho que era uma nova geração que aparecia na gestão e aparecia no empreendedorismo que o futebol profissional e a empresa em si, as empresas em si, Benfica, Sport Lisboa e Benfica, mereciam ter uma liderança de facto com qualidade e com bastante ação. Será porventura, ainda se calhar também eu não jogo a seu favor, o desconhecimento, há muita gente que o desconhece, até porque ele nunca se pôs nos holofotes. Aparece agora, já apareceu há alguns tempos, mas por aquilo que o doutor já referenciou, terá se calhar esse revés, não é, de não ser muito conhecido ainda, porque não aparece sucessivamente, não é? O que é que espera então? Espera das próximas eleições do Benfica? Ainda estamos longe, ainda há provas. O Benfica está, como disse, está na Liga dos Campeões, está na luta pelo campeonato, vai ter o Mundial de Clubes, ou seja, há muita coisa que o Benfica pode ganhar. Felizmente. Da mesma forma que há muita coisa que o Benfica ainda pode perder. Esperamos que não. E há modalidades, que foi também sempre, e aí se calhar temos que traçar um paralelismo, porque o Presidente Luís Filipe Vieira fez questão de ter todas as modalidades no masculino e no feminino, mas o Presidente Rui Costa também é uma pessoa assídua nas modalidades e com essa especial, particular atenção nas modalidades. Portanto, há muito para ganhar, não só no futebol, mas também nas modalidades. O que é que espera das próximas eleições do Sport Lisboa e Benfica? Espera um ou dois candidatos, um vencedor anunciado? Estamos aqui a fazer uma projeção, é futurista, né? Mas consegue prever alguma coisa ou ainda está tudo com muita névoa? Eu acho que ainda estamos numa fase muito embrionária em relação à projeção daquilo que poderá vir a ser as eleições em outubro. Sim. Do Sport Lisboa e Benfica.
Mas há 3 coisas que eu achava que devem ser respeitadas. Primeiro, respeito pelos sócios. Podemos ser divergentes em opiniões, podemos ser adversários em candidaturas, mas deve haver respeitabilidade entre nós todos. Não estou a apelar à unidade neste tipo de coisas, porque cada um pode pensar, cada grupo de pessoas pode pensar da sua maneira. E pode ter uma visão para o Sport Lisboa e Benfica diferente dos outros grupos. Mas para isso é que vai haver eleições. Portanto, eu espero que os sócios, que são no fundo a existência do Sport Lisboa e Benfica, não é? O Sport Lisboa e Benfica são sócios. Sim. Depois os adeptos e os simpatizantes que temos, felizmente, somos a maioria em Portugal. E, portanto, devem ser respeitados os sócios, é a primeira condição. E, portanto, toda a discussão que vier a existir entre as candidaturas, que se apresentarem, obviamente, deve haver divergências, com certeza, de projetos, mas deve haver respeito. A segunda é que devemos honrar a história passada do Sport Lisboa e Benfica. Com exceção do Vale e Azevedo, obviamente, que foi uma catástrofe. Mas com exceção do Vale e Azevedo, acho que devemos honrar a nossa história de 121 anos. E, portanto, todo o debate deve ser civilizado, deve ser um debate elevado e deve ser um debate que tenha projetos concretos para o Sport Lisboa e Benfica. Projetos concretos. Projetos concretos do ponto de vista económico ou financeiro, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista desportivo. E tenho uma equipa conhecida, que seja divulgada claramente quem são e aquilo que vão. Eu acho que isso é fundamental, que é o segundo aspecto, que é o terceiro aspecto. É que a direção atual e os órgãos dirigentes atuais, sendo recandidatos ou não devem usufruir vantagens em estarem a jogar em casa. Ou seja, o que eu quero dizer, não devem usufruir vantagens por serem a atual direção e que poderão querer continuar. O que é legítimo quererem continuar. Mas deve ser dada igualdade de oportunidades a todas as candidaturas para se expressarem de uma forma livre e de uma forma que eu acho que é construtiva para o relançamento do Sport Lisboa e Benfica. Deduzo então que também, e agora aqui, se calhar estou a ser aqui atrevido, mas a verdade é que foi perto de 10 anos vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica, já decidiu, não se põe sequer a questão, pensa nisso, vai estar envolvido no ato eleitoral, ou nunca se sabe, né? O futuro dirá. O futuro dirá. Eu acho que todos os sócios vão estar envolvidos no próximo ato eleitoral, se quer que lhe diga. Sim, mas sabe. Eu sou um sócio, igualzinho aos outros. E portanto, eu irei estar envolvido com, seguramente, ir votar, vou. Ir votar, vou. Irei votar, e obviamente, se me for pedido a opinião, também irei dá-la. E obviamente que, dentro do respeito que me é característico, se tiver que apoiar alguma candidatura, tenho que ter um projeto que eu me identifique com esse mesmo. Se eu me identificar com um projeto de uma candidatura que eu me reveja, que é para a grandeza do Sport Benfica, para que o Benfica seja cada vez maior, mas de forma objetiva, sim, não de uma forma demagógica, vocês é com esse projeto que eu apoiarei desinteressadamente, não fazendo parte de nenhuma lista, não é esse o meu interesse. Isso descarta por completo, ou não? Não descarta. Sabe que o Benfica é um clube, nós temos massa crítica, o Benfica felizmente tem massa crítica. Sim. Por isso estamos a ter esta conversa. Nós somos muitos, não é? Nós somos muitos e felizmente é uma coisa boa, porque e não somos passivos, nós somos ativos, não é? Portanto, eu nunca posso dizer o que é que vai acontecer daqui a 3 ou 4 meses. Há uma coisa que para mim é segura. Irei participar nas eleições do Sport Lisboa e Benfica. Com o meu voto. 1. 2. Com a minha opinião. 3. Se for chamado a participar, que me identifique com um projeto que eu veja que é um projeto que vem dar grandeza ao Sport Lisboa e Benfica e que vem dar continuidade àquilo que vinha a ser feito, de uma forma moderna, de uma forma de projeção internacional para a marca Benfica, com certeza que eu estarei nesse projeto se me desafiarem para isso. Se não me desafiarem para isso, fico felicíssimo da vida por participar com o meu voto e com a minha opinião. Muito bem. Ora, sai então, quando sai da direção do Benfica, depois da saída do Luís Filipe Vieira, mantém relação com
Luís Filipe Vieira? Mas olha, eu posso dizer, eu sou amigo de Luís Filipe Vieira. E, no entanto, eu quero dizer o seguinte: quer dizer, eu fui opositor de Vieira há 15 anos. Teve aquele movimento Benfica vencer. Eu fui dinamizador desse movimento que não concordava com o que estava a acontecer no Sporting Benfica. E nessa altura já lá vão sensivelmente 15 anos. 15 anos. Mas nunca foi nada de pessoal contra Luís Filipe Vieira. Foi no aspecto organizativo. No aspecto organizativo e acima de tudo tentar encontrar soluções para os problemas que o Benfica tinha naquela ocasião. E isto não tinha nada de pessoal, eu repito, não tinha nada de pessoal contra o presidente Luís Filipe Vieira, e tive ocasião de poder-lhe explicar a ele isso. Teve a ver simplesmente com que o Benfica naquela ocasião estava a passar com o início de uma crise desportiva grande. E que eu percebia que de facto as coisas não estavam a ser conduzidas da melhor forma, a todos os níveis. E portanto criámos um movimento, obviamente, com várias pessoas, com vários benfiquistas, e depois percebemos que de facto aquilo que eu lhe disse há bocado, a unidade do Benfica, não é. Podemos ser divergentes, mas na altura da decisão temos de estar unidos, porque os nossos adversários são muitos, fora e dentro. E o Benfica tem que ser unido. Quer dizer, não. O meu amigo não consegue ter um grande clube se não tiver ali a grande maioria de grande unidade para conseguir concretizar determinados projetos. Sim. Não consegue. E portanto, essa unidade depois veio-se a concretizar com a nossa adesão ao projeto de Luís Filipe Vieira, que nos foi explicado várias vezes, do ponto de vista da profissionalização, do ponto de vista na altura era Caixa Futebol Campos, do ponto de vista do desenvolvimento das novas tecnologias ligadas ao desporto e ao futebol, em particular no Benfica Futebol Campos atualmente, na expansão da própria obra. Havia um projeto de expansão da Caixa Futebol Campos na altura, agora Benfica Futebol Campos, e havia outros projetos em marcha, como houve um museu, como por exemplo também, não é? Sim, o Centro de Reserva e Restauro e Centro de Documentação. Houve várias coisas, o restauro histórico, TV, não é? A recuperação que houve de todo o património histórico do Benfica, que estava como que desaparecido ou ignorado. Eu penso que as pessoas não têm noção. Nos últimos tempos foi recuperado por Luís Filipe Vieira. Sim. E pelas direções de Luís Filipe Vieira. Quer dizer, isso era um património que podíamos ter perdido se não houvesse esse voluntarismo e esse sacrifício de recuperar todo isso, que não foi fácil. Eu não estive nesse tipo de ações, eu apareço depois, mas reconheço e tenho muito respeito para quem conseguiu naqueles anos dar ao Benfica, restituir ao Benfica o património perdido. Eu dizia aqui que as pessoas no caso não têm noção, mas de facto as condições em que esse património, muito dele estava, de facto foi feito um trabalho excelente, brilhante do restauro de muitas das peças, coisas inestimáveis. A águia, por exemplo, que estava desaparecida e estava lá num armazém, aquela enorme águia que temos, que é um orgulho, e que foi recolhida e restaurada, não é? Eu por acaso tive a oportunidade de presenciar, perceber onde é que estava guardado e como estava guardado, e a verdade é que e consigo, de facto, é de louvar o esforço que fizeram, e o Benfica ter o seu museu é como para qualquer clube ter o seu museu, quem não tem história, não é? Ora, acha que o Luís Filipe Vieira tem condições para um dia voltar ao Benfica? Tem. De vez em quando vamos aqui para a futurologia, mas é algo que com certeza interessa aos benfiquistas. Eu, conforme disse, eu entendo, é a minha opinião, repito, foi um grande presidente do Sporting Benfica. E é muito difícil apagar a obra que ele deixou, se não impossível. Ele deixou a obra no Sporting Benfica. E se tem condições para voltar... Desculpa interromper. Acha que querem apagar a obra que ele deixou do Benfica? Pelo menos não está a ser recordada. Não. Sim. Se querem apagar ou não, não sei. Mas que não tem sido recordada, não. E faz parte do nosso património. Se ele tem condições ou não, tem que lhe perguntar a ele. Sim. Porque agora não vejo... Fica ao convite. Não vejo que nada o possa impedir neste momento vir a ser candidato ao Sporting Benfica. Não vejo. Se for essa a sua vontade, não sei se é. Sim. Se for essa a vontade do Luís Filipe Vieira,
não vejo qualquer impedimento que ele possa vir a ser candidato a presidente do Sporting Benfica. Mas considera que os benfiquistas não foram gratos? Ou uma pequena parte dos benfiquistas? Não acho que ao Luís não. Filipe Vieira? Foi um momento que não foi fácil, sabe? Aquele momento que foi antecedido de vários ataques, pessoais, devassa da vida familiar, que não foi fácil. Para ninguém que estava na direção, e por Luís Filipe Vieira em particular, não foi nada fácil. Foi muito difícil. E eu vivi isso um bocado perto com ele. Ou seja, as tentativas de aniquilamento que tentaram fazer-lhe. E não foi muito fácil para ele. Nem para ele, nem para nenhum das pessoas que o acompanhavam. Porque, de facto, nós sempre pensámos que o Benfica, foi sempre gerido com o interesse do Benfica acima de qualquer interesse. Os interesses superiores do Benfica tinham que ser respeitados. Isto era dito consecutivamente. Não. E, portanto, eu acho que o património que existe, o património que ele tem, que ele deixou, aliás, se ele quiser ser candidato, tem todo o direito de vir a ser candidato. Se há uma rejeição por parte de alguns sócios, é a democracia a funcionar. É a democracia a funcionar. Há pessoas que gostam, que gostaram e continuam a gostar. E há as pessoas que detestavam e detestam e continuam a detestar. Portanto, isso é uma questão de sentimento, de opinião que as pessoas têm, e os benfiquistas têm que respeitar isso. A obra está lá, não é? Está lá. E falava aí do período em que, de facto, entrou no projeto de Luís Filipe Vieira, e Benfica, se não estou enganado, nesse período de tempo, acabou por ir a 2 finais europeias. Certo? 2 finais da Liga Europa. Da Liga Europa. Que perdemos de uma forma inacreditável. Há pouco fala-se perdendo no último minuto. Uma por penaltis. E outra aos outra 92 nos últimos minutos, segundos. não é? Aos 90 minutos. E depois foi tetra. Teve o caso, os vouchers, os e-mails, até certo ponto, e aqui fica aqui a questão, até certo ponto é que isso abalou ou não, e abalou acima de tudo, e pergunta se concorda, foi o ruído à volta. Muita gente fala a ponta do tetra, não é? O penta, Benfica falha ao penta, e muita gente diz que o Benfica não podia ter falhado o penta. A verdade é que e estava lá. Se foram ataques sucessivos, se considera que foram ataques sucessivos concertados para que o Benfica, de facto, não ganhasse a hegemonia, aliás, não continuasse a hegemonia Exatamente. Que tinha. Pergunte se concorda e pergunte se, de facto, há quem diga que o Luís Filipe não investiu nesse ano. Mas a verdade é que se calhar também não podia investir, não é? Há as contas, há o fair play financeiro, mas muitas vezes apontam-lhe isso. O que não deixa de ser uma coisa interessante, apontarem ter falhado o penta quando ele conseguiu o tetra. Exatamente. Não, eu fiquei tristíssimo quando nós não conseguimos o penta, como você possa imaginar. Eu acho que houve várias situações que foram ali criadas. O ambiente externo não era favorável. Sim. O investimento não foi efetivo em relação ao penta, e não tivemos sorte. Não tivemos garantidamente sorte. E o futebol é profissionalismo, competição, tudo isso, mas temos de ter uma pontinha de sorte. E nós não tivemos sorte. Mas de facto havia uma intenção da direção em querer garantir a conquista do penta, e houve uma aposta de vontade direta para isso. As coisas não correram bem, infelizmente para todos, mas de facto foi uma oportunidade perdida, mas havemos de conseguir. Mas foi uma oportunidade perdida porque a intenção geral, quer do presidente Luís Filipe Vieira, era de facto conseguir conquistar o penta. Falámos do Pinto da Costa e do seu legado. O Luís Filipe Vieira está entre nós, felizmente, e continuará durante muitos anos, se Deus quiser, mas tem um legado. É um legado, já falou aqui a espaços disso, mas é um legado difícil de replicar para alguém, porque também há aqui esta questão, que é o Rui Costa herda, é o presidente seguinte a Luís Filipe Vieira. Isso pesa? Sim, eu sei, o Luís Filipe Vieira tinha liderança, não é? O Luís Filipe Vieira era liderante quer nas posições, quer nas opiniões, quer na intervenção. Isso pesou. Fazendo comparações entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira, obviamente não há aqui semelhanças de grande
de grande proximidade. O Benfica precisa de uma liderança. O Benfica atualmente está a precisar de uma grande liderança, de uma pessoa nova, empreendedora, que respeite as direções, que respeite o Rui Costa, que respeite a direção, que respeite o Luís Filipe Vieira, e que traga ao Benfica, conforme ele disse, quer dizer, uma gestão diferente, um ar novo, um refreshment e mesmo a nível do desporto, a nível nacional. Sim. O Benfica está a precisar de fazer uma mudança ligeira de agulha, percebe? E a mudança ligeira de agulha pode ouvir os conselhos das pessoas que têm mais experiência, pode cooptar as pessoas que muito bem a entenderem. Agora, a unidade no Benfica e a liderança no Benfica, é nisso que eu estou a falar, tem que ser feita por ações concretas de investimento concreto, de empreendedorismo concreto e de relações concretas. E tem que ajudar a apaziguar esta grande turbulência que muitas das vezes se situa no futebol nacional, nomeadamente nestes terços finais da época, e tem que projetar o clube a nível internacional, não só do ponto de vista empresarial, como também do ponto de vista desportivo. Voltaria a fazer tudo igual? Eu? Sim. Voltaria a ser vice-presidente do Luís Filipe Vieira? Voltava. Quer dizer, voltava. Vocês estavam a fazer uma pergunta no ponto de vista teórico. Exato, do ponto de vista teórico, sim. Do ponto de vista teórico. Não, o que eu posso dizer é: não me arrependo em nada de ter trabalhado com o Luís Filipe Vieira. Tenho muita honra em ter trabalhado com o Luís Filipe Vieira. Tinha uma marca de solidariedade e de humanismo fortíssima que as pessoas nem sequer conhecem. Era rara a pessoa que não solicitava um apoio, uma ajuda, uma subvenção, e ele estava sempre disponível para isso. Para antigos atletas, para atletas do momento e para familiares. Repara no falecimento do nosso grande atleta Eusébio da Silva Ferreira, Sim. o King, o nosso grande rei, grande atleta do Sport Lisboa e Benfica, a homenagem que foi feita, todas as cerimónias efetuadas revelam que há aqui um respeito pela tradição, um respeito pelo passado e um respeito por aquilo que cada atleta deu ao Sport Lisboa e Benfica. É isso que eu quero ver continuado na futura direção do Sport Lisboa e Benfica. É que respeitem todos e ao mesmo tempo que empreendam ações que essa respeitabilidade seja visível. Uma última questão, até porque estamos perto do final da nossa conversa. Uma ou duas, deixa cá ver. Qual é a sua melhor memória enquanto dirigente do Benfica? A minha melhor memória como presidente do Benfica, quer uma memória positiva ou negativa? A melhor de todas ou a pior de todas? Pode dar as duas melhores memórias. Olha, a pior de todas foi a detenção do presidente do Benfica. Paralelamente a essa foi a morte do Eusébio da Silva Ferreira. Foram duas memórias que eu tive que me marcaram muito nos tempos que tive na direção do Sport Lisboa e Benfica. Temos a seguir, em terceiro lugar, temos perdido o Penta também. Também não caiu bem. Também não fiquei feliz. Andei ali uns meses, parecia que não estava bem. As memórias boas foi termos conseguido o Tetra, não é? Termos conseguido o Tetra, ter uma equipa de ataque, ter uma equipa que ganhava. E a inauguração dos centros de estágios, a inauguração do museu, todas as intervenções que tínhamos de respeitabilidade, homenagear os dois grandes ícones do futebol húngaro, o Bela Gutmann como treinador e o Miklos Ferro como o nosso grande atleta. Foi triste, mas foi bom ter apreciado que a direção onde eu pertencia sabia honrar sabia honrar a sua história, sabia honrar o presente. E recebemos no estádio muitas delegações internacionais e delegações de vários países, até mesmo fora do espaço europeu, que nos queriam visitar por essa mesma tradição e por essa mesma história. Inclusivamente muitos membros de governos estrangeiros nos queriam visitar e queriam visitar o museu, queriam conhecer a nossa história do Sport Lisboa e Benfica, e nós disponibilizávamos. Eu próprio fiz várias visitas com esses membros guiadas, em que, apesar de termos uma equipa de visitas já ao estádio, já nessa altura, perfeitamente profissionalizada para mostrar o estádio a todos os adeptos e todas as pessoas que quisessem visitar as instalações do estádio, mas nós de facto
tínhamos esse princípio, não é? De receber Sim. e de honrar. E eu acho que de visitar, doutor. Eu acho que não há futuro que seja um futuro favorável se não respeitarmos a história e se não vivermos o presente a pensar nele próprio. E portanto, nós só podemos ter futuro se respeitarmos a história. E seja feita aqui justiça, eu falo do Benfica porque é uma casa que eu conheço bem. Poderia falar de outros clubes, mas o Benfica eu conheço bem, e seja feita justiça aos vice-presidentes do Sport do Benfica que palmilham muitos quilómetros para estar com as gentes do Benfica. Não sei, aí não vou falar dos outros clubes porque não sei, mas calculo que não seja muito diferente, mas a verdade é que fica aqui também para a gente despedir também esse reconhecimento daquilo que os vice-presidentes do Sport Benfica fazem, palmilhando quilómetros e muitos quilómetros, tanto com agentes do Benfica, nas casas do Benfica, seja em digressões, e eu penso que muita gente, se calhar, às vezes também escapa isso, esse trabalho que é visível a quem os vice-presidentes visitam, mas que é invisível para muita gente. Sabe que houve uma enorme, desculpa eu dizer isto, mas já a terminar, houve um enorme esforço para o desenvolvimento, para a implantação, criação de novas casas do Benfica e desenvolvimento das casas do Benfica em muitos concelhos, em centenas de concelhos, em dezenas de distritos. O Benfica estava implantado, com as casas a funcionar. Havia uma prioridade e uma estratégia de implementação das nossas delegações locais que nós visitávamos com alguma frequência. Posso lhe dizer, por exemplo, em Loures, que é onde eu habito, inaugurámos a casa do Benfica de Loures por força nossa. Quisemos ter uma casa do Benfica em Loures, e fica perto do estádio, fica a 14 ou 15 km do estádio, mas queríamos ter em Loures uma casa do Benfica. E, portanto, que agora está fechada. Agora fechou. E, portanto, esta marca que nós queríamos era divulgar o Benfica, implantar o Benfica e pôr os sócios próximos e com uma informação de proximidade face àquilo que se passava na vida do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, a vida do Sport Lisboa e Benfica, a grande chama do Sport Lisboa e Benfica, chamam-se sócios. Sem a grande número de sócios que nós temos, nós não conseguimos ter o clube que temos hoje. Até não só pelo seu ato de pagamento de cotas, não é isso que está aqui neste momento em análise, é pela sua entrega, pela sua dedicação, por percorrer quilómetros para ir apoiar a equipa, por estar em todos os momentos à entrada do estádio a apoiar, a dar força, incentivo no estádio. E, portanto, eu respeito os sócios todos de uma forma igual. E todos queremos a mesma coisa. É que o Benfica ganhe. Eu só apelo para que haja unidade. E unidade não quer ser convergência de ideias. A unidade quer ser no respeito que temos de ter uns pelos outros. E no momento em que há uma eleição em que ganha determinada lista, temos que respeitar. Se essa for a vontade maioritária dos sócios. E é isso que nós temos que fazer em termos de futuro. E fica o apelo, fica aqui também o meu agradecimento, porque eu sei que tem uma agenda preenchida e que dispensou de facto o seu tempo para estar aqui connosco. Uma conversa hoje sobre o Benfica, no outro dia eventualmente será sobre Porto, será sobre Sporting. Hoje foi sobre o Benfica, nomeadamente sobre os estatutos que aí está na calha, na ordem do dia. Doutor, muito obrigado uma vez mais. Obrigado também a si que nos acompanhou ao longo desta cerca de uma hora. Voltaremos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.